Mas eu queria, já iniciando a live, eu queria apresentar a vocês o convidado de hoje, que muito me honra com a sua presença, tá? O professor Flávio Gondim. O professor Flávio Gondim, ele é graduado, né, contemporâneo da Universidade Federal, embora ele pareça ser mais novo, né? Ele é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Salamanca, de Sevilha, não Salamanca, de Sevilha. Já foi procurador do Estado no Ceará, depois decidiu voltar à terra, veio assumir o cargo de procurador do Ministério do Trabalho, né? É um destacado membro do Ministério Público do Trabalho no país, atuando atualmente na Paraíba, né? Lotado na sua terra, ele decidiu voltar. É também coordenador pedagógico do curso Orquestra, e é muito especial estar recebendo você, meu amigo Fábio, Flávio, por vários motivos. Um deles, obviamente, pela nossa amizade, né? Mas também porque boa parte do público que nos ouve aqui são alunos do curso Premium. E certamente alguns deles já ouviram falar de você, sem falar o nome, umas 3 ou 4, pelo menos 4 vezes. Né? Para os alunos Premium que estão aqui, o professor Flávio foi justamente aquele que me inspirou a criar o curso Premium. Né? Eu lembro que quando eu estava pensando, em 2018, eu acho, fazer algo no digital, algo diferente no digital, e tentando pensar, falando com um amigo nosso em comum, o Eduardo Lavieri, Dudu disse, cara, Rony, ele me deu várias dicas interessantes, mas tem um cara que sabe muito mais. Você fala com esse cara que ele sabe tudo. E eu já conhecia Flávio de vista, assim, mas a gente ainda não tinha construído uma amizade. Liguei para ele e ele, com a sua generosidade característica, conversou ao telefone comigo por uns 40 minutos. Eu lembro que estava andando no shopping e falando no telefone 40 minutos, embasbacado com o tanto de conhecimento que ele estava me passando sobre o tema. Né? Então, Flávio Gondim é da safra de Bradson Camelo. Né? Acho que foi um dia que Deus olhou para a Paraíba e disse, rapaz, vou mandar uma inteligência a mais para esse povo aí. E saiu uma safra muito boa, né? Que tem uma capacidade de compreender com profundidade vários temas diferentes. Então, querido amigo Flávio, muito obrigado pelas dicas, pelos ensinos. Muito obrigado por ter inspirado lá, dando tantas dicas que inspiraram a criação do curso Premium. É uma grande alegria finalmente ter essa DR com você. Imagina, Rony. Eu só fico tranquilo porque eu imagino, eu sei que a sua audiência é fiel e muitos lhe acompanham aqui há muito tempo e certamente já se deram conta da pessoa generosa que você é, principalmente quando se trata de falar dos amigos, né? Há certamente aí muito exagero no que Rony acabou de dizer, mas eu não nego que tenho muito orgulho, não de ter inspirado, acho que não foi isso que aconteceu, mas de ter testemunhado o nascimento da ideia, né? Eu tenho sido aqui uma testemunha dos bastidores, silenciosa, mas que acompanha cada passo, cada, né, novo nível assim galgado e muito orgulhoso por tudo que você está construindo, Rony, em termos de legado mesmo, assim. Eu acho, me permita, agora é minha vez de ser um pouco, talvez, exagerado, mas não estarei sendo demais, demasiadamente exagerado, mas ver de onde você partiu, né, da nossa pequenina Paraíba, ver onde você se encontra hoje, a projeção que você alcançou, a notoriedade dentro desse segmento, que é um segmento relevantíssimo, né, para o progresso do país, e ver você hoje dividindo essa cena das grandes autoridades, grandes referências em licitações e contratos, com nomes, digamos, que já estavam presentes lá, que nós já acompanhávamos desde a nossa graduação, né? E eu digo, eu tenho poucos amigos conterrâneos, contemporâneos, que conseguiram, nas suas respectivas áreas, alcançar esse nível de projeção. E eu sei que nada disso é gratuito, nada disso foi acidental, há muito trabalho, né, muita transpiração, muito compromisso, muita entrega. E para mim, eu digo, o seu convite foi ao mesmo tempo irrecusável, né? Para mim soou como intimação, mas é um convite desafiador, porque eu sei que você conta aqui com uma audiência extremamente qualificada, de pessoas que respiram esse universo das licitações e contratos. É uma área que eu não domino, né? Eu preciso já deixar claro aqui para todo mundo. Não faz parte do meu dia a dia, eu não tenho vivência em relação a isso. Mas eu entendi que a proposta era trazer um olhar, talvez, né,
de fora, interdisciplinar, e aí eu acredito muito que a gente pode construir uma conversa produtiva aqui, mesclando as nossas áreas aí de conhecimento. Mas a alegria é toda minha, meu amigo. É uma honra estar aqui. Ah, meu amigo, a alegria é toda minha. Eu tenho certeza que você vai agregar e muito nessa nossa DR, falando sobre esse tema que é muito relevante e, sobretudo, por conta das recentes normatizações que surgiram, né? Agora, antes de entrar no nosso tema, que é direito trabalhista e contratos administrativos, né? E aí nós tivemos recentes manifestações do CNJ, que são interessantes. Eu quero conversar sobre como isso pode talvez impactar nos contratos e também o recente decreto federal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a orquestra, pessoal. Eu acho que na apresentação eu citei também o Flávio Gondim, ele é o coordenador pedagógico do Orquestra. É um curso, o melhor curso para preparação para o concurso do Ministério Público do Trabalho, que é um concurso extremamente difícil, realmente de uma competência muito qualificada, muito acirrada. E Flávio tem conseguido um êxito gigantesco, né? Grande parte dos procuradores, dos colegas atuais dele, né, nos últimos concursos, foram egressos do seu curso. Acho que deve ser uma situação até curiosa, né, meu amigo? Eu tenho vários colegas da AGU que foram leitores do meu livro Direito Administrativo, com o Brad, com o Fernando Baltar, com meu amigo Fernando Baltar, né, ou então do Licitações para Concursos, né? E é interessante que a gente encontra colegas e eles foram, no meu caso, leitores, no teu caso foram alunos mesmo do teu curso, você preparou. Muito É interessante. sempre, Fala um pouquinho é da orquestra. sempre, é sempre uma experiência muito gratificante essa, né? O primeiro contato, até porque essa atividade eu venho desenvolvendo nesse modelo remoto, né, através de EAD. Então, muitas vezes eu tenho um primeiro contato pessoal com o aluno barra colega, já depois de empossado, e é sempre um momento assim, eu acho que marcante para ambos, né? Da parte deles há uma curiosidade natural, um interesse em se aproximar e conhecer, e ver a concretização do projeto deles também é muito interessante para a gente. É, Veja só, Rony, engraçado, né, que de fato quem não me conhece pela atuação no Ministério Público ou pessoalmente aqui por ser da mesma cidade, quem me conhece pela internet normalmente me enxerga como esse professor que se especializou em orientar candidatos que estão se preparando para o concurso do MPT. Isso é motivo de muito orgulho para mim, né, poder contar com esse reconhecimento. É um trabalho que eu desenvolvo há mais de 15 anos e posso dizer, sem falsa modéstia, com resultados bem expressivos. A gente tem colhido muitos frutos realmente em relação a isso. Mas o curioso é que tudo isso aconteceu de maneira muito acidental na minha vida. Eu sempre imaginei que trabalharia com educação, né? Mas a minha concepção inicial, meu plano inicial não era trabalhar no universo dos concursos públicos. É algo extremamente desafiador, é desgastante, você se envolve com a história de vida das pessoas, nem todo mundo alcança o objetivo. Então, eu pensava em me lançar no mundo da educação, mas eu tinha, digamos, outros planos. A minha vida para o mundo dos concursos ela foi acidental. Sou grato por isso, ela tem me gerado muita realização no campo pessoal e também, eu posso dizer, resultados. Assim, o trabalho tem rendido frutos realmente, sobretudo em relação à aprovação dos colegas, né? Muitos ex-alunos que acabam se tornando colegas de instituição. Mas a orquestra ela não nasceu com um olhar voltado para o mundo dos concursos, sabe? Eu diria o seguinte, eu sou uma pessoa, eu tenho um interesse por várias áreas do conhecimento diferentes. Me considero uma pessoa muito curiosa, né? Procuro ser um observador atento do mundo, das coisas que estão acontecendo, para onde o mundo está caminhando. Eu diria que antes de professor, eu não sei se sou, mas eu procuro ser um grande aprendedor. Essa pessoa que está permanentemente aberta a desvendar novas áreas de conhecimento. E entre os assuntos que me interessam, que me fascinam, está justamente essa questão da pedagogia, das melhores experiências de aprendizado, né? Fiz isso algumas vezes ao longo da vida, de me lançar num universo totalmente novo para tentar ali hackeá-lo. E além de gostar de aprender coisas novas, tenho esse fascínio por desenvolver formas de transmitir informações para outras pessoas, né? Tornar as coisas mais palatáveis, mais acessíveis para todo mundo. Então, a orquestra nasce com essa ideia. No momento em que eu estava buscando aprofundar meus conhecimentos em relação a tecnologias de EAD, ferramentas pedagógicas,
E eu disse, não, eu acho que eu tenho alguma contribuição a dar, né, nisso aqui. Coincidentemente, na época eu já tinha os meus projetos voltados para o concurso do MPT e as coisas acabaram se mesclando, né? É, até hoje a orquestra tem sido a empresa que operacionaliza os meus cursos nesse segmento. Mas a verdade é que o projeto é bem mais ambicioso, digamos assim, é mais amplo, a gente pensa em, sem abandonar esse conteúdo dos concursos, mas diversificar um pouco. A gente pensa, né, inclusive em algumas áreas que podem ter muita convergência com aquilo que você faz aqui. Acho que, né, essa é uma das razões pelas quais a gente tem sempre conversado, procurado trocar figurinhas. Eu tenho certeza que no futuro breve a gente vai, talvez aqui, num outro momento, anunciar uma iniciativa conjunta nossa, que pode ser, Amém. né, não necessariamente nesse universo de licitações de contratos, porque realmente em relação a isso eu não tenho, né, maior expertise, mas a gente conversa muito sobre as demandas, né, de capacitação do serviço público de maneira geral. Há muitos gargalos, os entes públicos, às vezes, as suas estruturas internas não são capazes de atender essas demandas. Então, a gente pensa, às vezes, em educação corporativa, pensa em qualificação para o poder público em geral, entre outros nichos, né? Eu imagino que é para isso que a orquestra vai caminhar em algum momento, tá? No momento, não, ela ainda fica restrita ao meu projeto voltado para o concurso do MPT. Isso é uma boa conversa para uma próxima DR. Para a próxima DR. Ficou DR mesmo, né? Como eu falo para os meus alunos, solta a poita. Pode escolher a área que, pela sua capacidade, meu amigo, tenho certeza que vai dar super certo. Repito, pessoal, para quem não conhece, vocês estão diante de um cara que é genial e que conhece muito, muito, muito. Tudo que ele decide estudar, ele acaba desenvolvendo conhecimento aprofundado. Mas vamos falar sobre direitos trabalhistas. Agora vamos entrar na área contratos públicos e direitos trabalhistas. Essa é uma área, meu amigo, sensível, porque o nosso regime jurídico de contratação, na verdade, o anterior, a 866, não foi preparado para terceirização, não era esse o mundo da 866, né? Antes de 88, a captação de agentes públicos era feita por portaria, designava o porteiro, o professor, né? Após a Constituição de 88, tem a obrigatoriedade do concurso. Na década de 90, começa a haver a terceirização e a gente começa a ter esse choque entre dois mundos, o mundo real, né, o mundo privado e a administração pública no seu Olimpo utópico, né, com uma modelagem totalmente diferente. E como cada vez mais a administração pública busca a terceirização para atender, a gente começa a ter problemas. Né, problemas quase que paradoxais, né? Resolução quase que paradoxal. Você tem um poder público que tem grande dificuldade para lidar com o risco de responsabilização trabalhista, e aí você tem, de um lado, o regime jurídico de direito administrativo que tenta blindar os órgãos públicos. Por exemplo, a Lei 866 definia que não cabia responsabilização. A nova lei já tem um regramento mais diverso, né? Mais equilibrado, né? Tentando blindar o poder público da responsabilização. Mas, de outro lado, você tem a Justiça do Trabalho, e com razão e de maneira legítima, também tentando proteger o trabalhador, né? Muitas vezes o polo mais fraco nessa relação. Nessa tua experiência como membro do Ministério Público do Trabalho, como é que você tem visto essa tentativa, né, de equilibrar dois valores, a proteção da administração contra o risco trabalhista, até porque, de certa forma, você poderia, de maneira difusa, prejudicar o próprio acesso a cargo público por concurso, né, de uma maneira transversa, mas, do outro lado, também a proteção ao trabalhador. Como equilibrar essas duas coisas quase paradoxais? Veja, Rony, esse debate ele vem de longa data, né? Como você falou, desde a Lei 8666, né? Tinha lá, acho que muitos lembrarão, quem é dessa época, artigo 71, né? Nos parágrafos, tratava dessa questão da possibilidade ou não de responsabilização do poder público quando a empresa prestadora de serviços, né, deixa de adimplir obrigações trabalhistas. Muito se discutiu, né? Nós tivemos alguns processos de controle concentrado e constitucionalidade do Supremo, inicialmente a ADC 16, depois o tema 246 de repercussão geral também revisitou essa questão. O Supremo acabou definindo que, em hipótese alguma, poderia haver uma transferência automática de responsabilidade para o poder público, né? Condicionou uma eventual responsabilização
a comprovação de falha na fiscalização, né, por parte do poder público. E aí foi um avanço, né, porque pairava naquela época uma grande insegurança jurídica. O Supremo tentou, digamos, trazer luz assim, para o tema, mas me parece que o Supremo ele não conseguiu o seu intento, porque ele deixou de esclarecer um aspecto que não é de menor importância, um aspecto de caráter processual. O Supremo, tudo bem, definiu lá na DC 16, no tema 246, que eventual responsabilização dependeria da comprovação de falha, negligência na fiscalização. Não é? Só que o Supremo não avançou para dizer sobre qual das partes recairia o ônus probatório em relação a esse tipo de alegação. Tá? E aí eu me lembro bem que, depois do julgamento lá do tema 246, chegou a haver a oposição de embargo de declaração, provocando o Supremo a esclarecer esse aspecto. Tudo bem. O trabalhador que, né, tiver sido lesado, que quiser ir à Justiça do Trabalho numa demanda individual, reivindicar a responsabilização subsidiária do poder público, é ele que terá que demonstrar a falha na fiscalização? Ou seria o contrário, é o poder público que vai ter que demonstrar que se desincumbiu do seu dever de fiscalização? Né? E aí o Supremo ele não acolheu essa provocação nos embargos de declaração, ele se demitiu, entre aspas, de esclarecer esse ponto. Até que em 2019, nós tivemos uma decisão emblemática do Tribunal Superior do Trabalho, lá no âmbito da SDI1. A SDI1 é um órgão fracionário lá do TST que é encarregado da uniformização da jurisprudência entre as turmas. E aí, numa decisão muito corajosa, o TST disse, olha, eu vou tratar desse ponto, porque o Supremo deveria ter tratado, não tratou. Eu entendo que isso não é matéria constitucional, isso é matéria de processo, então eu me sinto autorizado a avançar sobre isso. E aí o TST, invocando lá a previsão específica do Código de Processo, né, que consagra, eu sei que para alguns, para quem não é da área jurídica, isso vai soar um tanto, né, de difícil compreensão, mas tem lá o 373 do CPZ fala em distribuição dinâmica do ônus da prova, ou, né, princípio da aptidão para a prova. Esse foi o argumento jurídico que o TST utilizou para dizer, olha, para a gente tornar operacional esse entendimento supremo, vamos fixar aqui que é a administração que terá o ônus de demonstrar em juízo que agiu com diligência, que não falhou no dever de fiscalização. Então, foi um avanço importante. Agora, não sei se todos sabem, subsiste ainda hoje um outro tema de repercussão geral no Supremo, é o tema 1118, que trata especificamente desse aspecto da distribuição desse encargo probatório. O relator desse caso, salvo engano, é o ministro Nunes Marques. Esse caso ainda não foi examinado. Então, é possível que nós tenhamos em breve pronunciamento do Supremo sobre o tema. Apesar do Supremo ter fugido do embate lá atrás, nos embates de declaração do tema 246, ele será obrigado a tratar do tema nesse novo julgamento de repercussão geral. Né? Então, isso tem facilitado um pouco a operacionalização dos processos da Justiça do Trabalho, sabe, Rony? Enquanto não havia essa definição, era muito difícil conduzir esse tipo de discussão. Agora, o que é que eu observo? Só trazer mais um dado, quero lhe ouvir e a gente prossegue aqui debatendo. Me parece que esse tema ele é mais dramático, ele é mais sensível quando se trata das administrações estadual e municipal. Na minha experiência, a administração federal parece ter avançado mais com relação a isso. Eu lembro, não recentemente, mas no passado, eu cheguei a atuar em muitos casos, mantive contato, por exemplo, você certamente se recorda, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão tinha instruções normativas, acho que inicialmente a número 2 de 2008, que depois, né, acho que em 2017 foi substituída pela número 5, que tentava disciplinar, né, como deveria ocorrer na prática esse procedimento de fiscalização. Me parece que, em geral, né, os órgãos federais estão mais bem aparelhados para minimizar essa chance de responsabilização. Por outro lado, quando se trata de entes municipais e estaduais, eu tenho visto ainda hoje situações muito estarrecedoras. Há 40 dias eu estava instruindo um inquérito civil envolvendo aqui um município aqui no estado da Paraíba e eu precisei interrogar 2 servidores municipais que estavam investidos ali na condição de gestor do contrato.
Foi um desastre. Eles não souberam me responder absolutamente nada. E eu não indaguei sobre nada específico, nada técnico. Ficou muito evidente ali que a nomeação deles para, né, na condição de gestor do fiscal do contrato era uma coisa meramente protocolar, formal. Eles não tinham o menor conhecimento. Não havia uma rotina sequer, uma diligência mínima para verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas. Então, isso me parece o grande desafio, o principal desafio em relação a esse tema. Perfeito, amiga. E você tocou um ponto, primeiro, parabéns, né? A digressão que você fez sobre os normativos, tudo mostra que você já conhece muito da matéria, né? Mas realmente, a nível federal se avançou muito em gestão de fiscalização, tanto com as normatizações como também com capacitação. Mas é interessante, né? A nível estadual e municipal, há muito pouco preocupação com isso na grande maioria dos estados. Existem algumas exceções, eu vou citar a Bahia, por conta de um trabalho muito interessante do TCM da Bahia, lá do querido amigo Alessandro Prazeres. E o TCM da Bahia, há alguns anos atrás, uns 6, 7, 8 anos atrás, ele fez uma campanha pela profissionalização das designações de gestores e fiscais, cobrando isso que você está fazendo, né? Os próprios auditores cobravam para ver se os gestores fiscais estavam preparados, né? Justamente porque é uma área que talvez a qualidade, a capacitação e às vezes até a condição de efetivo do servidor é mais importante até do que na licitação. Porque é o fiscal que faz a medição, né, atesta se foi executado ou não para efetuar o pagamento, né, o gestor autoriza o pagamento. E se você coloca para fazer fiscalização, fazer gestão, alguém que não conhece do que está sendo contratado, obviamente o dinheiro público vai sair pelo ralo, né? Você vai ter um maior risco de corrupção. Então, era algo que os próprios TCEs e TCMs no Brasil deveriam fazer. Era cobrar uma devida governança para normatizar, institucionalizar, capacitar aqueles que trabalham nessa área de gestão e de fiscalização contratual. Ô, Rony, deixa eu lhe trazer algo que talvez você não saiba. O Ministério do Trabalho tem uma característica muito marcante, que é uma tendência sempre de querer expandir as suas fronteiras de atuação, né? Isso é reconhecido, não é uma opinião minha. Mas nós já tentamos atacar esse problema. Existem, Brasil afora, ações civis públicas movidas pelo Ministério do Trabalho na Justiça do Trabalho, em face de entes públicos, visando obrigá-los a implementar esses mecanismos de governança. Tá? Naturalmente, essas iniciativas suscitaram uma discussão quanto à competência material da Justiça do Trabalho. E, na verdade, nós temos decisões conflitantes no âmbito das turmas do TST. Já houve casos de o TST reconhecer que, como, pelo menos indiretamente, reflexamente, isso guardaria relação com matéria trabalhista, a Justiça do Trabalho poderia atuar. Em outros casos, não. Algumas turmas do TST disseram não. Isso aqui é o caso de remeter esse tipo de discussão para o âmbito da justiça comum, né? Mas há uma preocupação nossa no sentido de forçar, de induzir a implementação desses mecanismos de controle. E, vejam, não é simplesmente a rotina mensal de exigir ali comprovação documental, né? A lei 14.133, me corrija, você vai ter condição de me corrigir talvez. Acho que é o artigo 121, um dos parágrafos, fala de diversas medidas, inclusive exigência de caução, né? Fala da possibilidade de adoção lá de uma modalidade de depósito em conta vinculada, fala da possibilidade de pagamento direto ao trabalhador. Né? Me parece que esse arsenal também não vem sendo devidamente utilizado, né? A gente não chegou sequer no mais básico, que seria a instituição de uma fiscalização, né, minimamente efetiva, ainda que no plano documental. Mas o fato é que o legislador ele foi mais além e ele procurou municiar o gestor, né, de instrumentos de caráter prático, assim, mais eficazes. Espero que cheguemos um dia ao ponto de discutir a implementação desses outros mecanismos, né? A gente ainda está numa fase muito inicial. Perfeito, interessante. Amigo, muito interessante. Eu realmente não sabia, obrigado por essa informação, não sabia que havia essa atuação da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho nesse sentido. Acho que deveria ocorrer também pelos órgãos de controle, porque só para que as pessoas visualizem, né? Quando você tem, por exemplo, municípios, inclusive capitais, com vários contratos de serviços terceirizados, que você não tem um fiscal, um gestor capacitado,
o que é que vai acontecer? Vai ter muito trabalhador terceirizado que não vai trabalhar, vai ter muito dinheiro público que vai sair pelo ralo, né? Fora risco de responsabilização trabalhista, você tem a própria lisura da execução contratual. Então, os órgãos de controle deveriam atuar no sentido de cobrar essa profissionalização da área. Se você indicar para essa área um gestor fiscal que seja servidor realmente, eu acho que deveria ser, inclusive, preferencialmente efetivo, que tenha capacitação, obviamente, ele vai ser uma barreira contra esse tipo de desvio, contra esse tipo de abuso, né? Que é um grande problema e que tanto é problema do ponto de vista da própria lisura, da moralidade, da probidade, mas também como pode gerar problemas financeiros para o órgão público. E falando em problemas financeiros, agora, final do mês, houve a aprovação de uma resolução pelo CNJ, né, 586, acho que nem consegui publicar ainda. Né, e eu achei bem interessante, o CNJ atravessa, né, uma questão trabalhista e aprova essa resolução que quer buscar reduzir a litigiosidade trabalhista no país. E, basicamente, você vai poder explicar muito melhor do que eu, institucionalizar e dar uma certa força aos acordos extrajudiciais homologados pela Justiça do Trabalho. Né? Você acredita que isso representa um avanço? Eu, particularmente, acho interessante, mas, muito provavelmente, você, como especialista, talvez identifique também alguns desafios, alguns riscos. Será que isso vai poder ser adotado também pela administração pública, que às vezes tem essa dificuldade, né? O pagamento direto, a conta vinculada, são tentativas de resolver esse problema dessa relação triangular, a administração, contratado e o trabalhador terceirizado. Né? O que é que você acha? Há vários desafios, isso pode ser útil também para a administração pública? Eu vou começar pelo último ponto. Me parece que não há ainda um debate maduro sobre a possibilidade de utilização pelo poder público, né, dessa figura da homologação dos acordos extrajudiciais. Eu acho que é um debate que se coloca, é muito relevante, mas não há. Eu tenho acompanhado essa discussão já há algum tempo e esse aspecto não foi trazido ainda para a discussão. Tá? A verdade é o seguinte, esse tema mobilizou todos os operadores de direito de trabalho. Eu acho que nas últimas 48 horas não se fala de outro tema. A iniciativa do CNJ foi mal recebida pelos operadores de direito de trabalho. É possível que vocês tenham visto algumas resenhas, algumas análises, né? E eu vou tentar explicar o porquê. Veja, na verdade, a minha avaliação é que, a rigor, a resolução não instituiu nada de novo. O que a resolução procurou fazer foi sistematizar algumas premissas que já estavam, de alguma maneira, postas nesse debate. Né? Esse instituto da homologação de acordos extrajudiciais, né, que na verdade, é um procedimento de jurisdição voluntária que foi disciplinado pela reforma trabalhista de 2017. Tá? Isso já vinha acontecendo. Né? E tem ensejado vários debates, como, por exemplo, qual deve ser a postura do magistrado quando, né, confrontado com uma proposta lá de acordo, se poderia haver uma homologação parcial ou não. É um tema até tratado na resolução, mas que já havia sido enfrentado pela jurisprudência do TST. Eu estou citando isso só como exemplo para mostrar que, na verdade, não tem nada de tão novo assim. Tá? A meu ver, a norma ela buscou aglutinar, condensar aquilo que já havia de premissas em torno do tema. Mas e por que não foi recebido? Se não é tão novo, por que ela acabou não sendo bem recebida? Primeiro porque eu acho que muitos não a leram com a devida atenção. Tá? Me parece isso decorre, em primeiro lugar, de uma análise superficial. As pessoas imaginando que o CNJ, de alguma maneira, pretendeu reduzir a estatura institucional do seu trabalho. Porque, veja, esse é um ponto. Nenhum operador do direito do trabalho aceitará a ideia de que a Justiça do Trabalho seja convertida num mero balcão de homologação de rescisões contratuais. Rescisão contratual, no mais das vezes, é algo que demanda simples conhecimentos aritméticos, cálculos assim sem maior complexidade. Muitas vezes, quando você está tratando de rescisão, você não tem um litígio jurídico ali propriamente dito. Né? Então, qualquer pretensão de transformar, né, a Justiça do Trabalho, né, de diminuir a relevância institucional da Justiça do Trabalho, equiparando a um mero balcão de homologação, isso não vai ser bem recebido. Tá? Esse é um primeiro ponto. E muitas pessoas estão dando essa conotação, de que a iniciativa do CNJ converte a Justiça do Trabalho num mero balcão, né, de homologação de rescisão contratual.
vou aqui dizer corajosamente, né, corro risco de ser mal interpretado, talvez, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que a norma, como eu disse, ela procurou reunir algumas diretrizes que já estavam postas, né, e eu acho que a sistematização não ficou tão ruim assim. Qual é o ponto sensível da norma? Não é tratar de homologação de acordo extrajudicial. Isso aí não seria motivo para essa resistência, essa reação tão ruim. O problema é que a norma ataca o problema da atribuição de eficácia liberatória geral a esses acordos, perdão. E aí sim, esse é um ponto, digamos, inegociável para nós da área trabalhista, né? A gente trabalha com a premissa, isso, fixada pela justiça do TST há décadas, de que um acordo ele só pode atribuir efeito de quitação em relação às verbas efetivamente pagas em decorrência daquele acordo que estejam ali discriminadas. E, por outro lado, há quem pretenda que esse tipo de acordo tenha uma eficácia liberatória geral, ou seja, além da quitação pelas verbas que estão discriminadas ali no acordo, aquilo inviabiliza o acesso à justiça no momento posterior, ou seja, celebrado o acordo, homologado judicialmente o acordo, o trabalhador já não poderia reivindicar nada mais em decorrência daquele vínculo contratual. Esse é o ponto sensível da discussão, tá? E o que a norma faz, resumidamente, é dizer em que situações, excepcionalmente, uma homologação de acordo extrajudicial poderia ter essa eficácia liberatória geral. E aí, vejam, por que eu digo que a norma ela não é tão ruim quanto parece? Ela não autoriza a atribuição da eficácia liberatória geral. A norma ela parte da premissa que a regra é que o acordo vai gerar quitação apenas das verbas que estão nele discriminadas. E a norma teve até o cuidado de ressalvar, por exemplo, uma situação que é muito delicada. Por exemplo, imagine que o trabalhador contraiu, no decorrer do contrato, uma doença ocupacional que não se manifestou de imediato, né, cujas evidências, cujos sintomas só vêm à tona mais à frente. Esse tipo de situação está ressalvado na norma. O fato de ele eventualmente ter celebrado um acordo no passado não o impediria de acionar o Poder Judiciário para pleitear uma responsabilização em decorrência daquele adoecimento. Então, veja, a norma, a meu ver, o que fez foi sistematizar. Ela não cria absolutamente nada de novo. Ela sistematizou os requisitos para que um acordo homologado pela Justiça do Trabalho possa ter essa eficácia liberatória geral. Tá? Isso é tratado como exceção. A regra continua sendo que o acordo ele implicará a quitação das verbas que estão nele discriminadas, sem fechar as portas, sem viabilizar o acesso à jurisdição. Se o trabalhador quiser pleitear outro título relacionado ao vínculo contratual, ele poderia. Tá? Então, eu acho que houve uma certa incompreensão para muitos que talvez não leram atentamente. Fica a impressão de que o CNJ está querendo fazer com que todos os acordos tenham a tal eficácia liberatória geral, mas isso, de fato, não ocorreu. Tá? Dificilmente você ouvirá alguém da área trazendo essa abordagem. Olhando esse copo cheio. Meio cheio. Agora, eu não posso dizer assim, sabe qual, eu não poderia jamais esquecer disso. O principal motivo de resistência dos operadores de trabalho em relação à norma é porque a iniciativa ela se baseia numa premissa que, sob a nossa ótica, está distorcida. O CNJ afirma, inclusive, nos considerando a norma, que aquela iniciativa tenta resolver um problema de litigiosidade excessiva da Justiça do Trabalho, né, no Brasil. Me parece que esse debate não está sendo bem endereçado. A gente precisaria abstrair aí questões ideológicas, possíveis enviesamentos. Se a gente for olhar para os números, Rony, a verdade é que não há como se afirmar que é uma litigiosidade excessiva. Existe no Brasil, não vou negar. Os números do Brasil impressionam. Exato. Há um relatório do final do ano passado, né, Justiça em Números, nós estamos ali na casa dos quase 90 milhões de processos judiciais, né? Ou seja, a cada 2 cidadãos, um pouco mais do que isso, tem um processo, né, é interessado num processo judicial. Esse relatório
nos informa também que a população economicamente ativa do Brasil já ultrapassa a casa das 100 milhões de pessoas. Então, daqui a pouco a gente vai ter um processo para cada, né, membro da população economicamente ativa. Mas se você filtrar esses números, o percentual do processo trabalhista não é tão expressivo assim. Não. Tá? Acho que depois da reforma, uma grande redução, né? Eu acho que não chega a 3 milhões, eu acho, o estoque de processo. Ou é 5,4 milhões, se não me engano. Me desculpe, eu deveria estar com esse dado aqui, mas ele me fugiu a memória. Mas eu li uma manifestação recente do Procurador-Geral do Trabalho, em que ele tenta desconstruir esse mito, né, de que haveria uma litigiosidade excessiva. Eu acho que existe um problema cultural no Brasil, tá? Eu acho que nós temos que pensar o tema da litigiosidade, mas não tratar isso como um problema exclusivo da área trabalhista. Infelizmente, parece que o CNJ tem dado essa conotação. Tá? É um problema cultural. Inclusive, a área previdenciária, se eu não estou enganado, os números são bem maiores, inclusive. Sim, juizado civil, demandas de reparação representam um percentual muito maior. Então, eu acho assim, o tema da litigiosidade, ele tem que ser pensado a partir de outras premissas. O que é? É a própria... A gente tem que trabalhar com a negação do acesso à justiça, sabe? Ou a redução do acesso à justiça. Vamos falar de racionalização da atividade do Poder Judiciário. Vamos aperfeiçoar o sistema de precedentes? Vamos incentivar métodos alternativos de resolução de conflitos? Que é um pouco o que a resolução tenta fazer, né? Mas haveria outras formas também de se fomentar esse debate. Vamos incrementar o uso dos instrumentos de tutela coletiva. Vamos fortalecer os sindicatos do Brasil, que hoje estão numa situação muito delicada. O tema, por exemplo, do custeio sindical, um tema que tem rendido muito problema para a gente da área, entendeu? Tentando um link mais próximo aqui com a área de licitações e contratos. Se os entes públicos trouxerem para si esse dever de fiscalizar, mas talvez uma mínima contribuição seja dada para a redução do estoque de processos trabalhistas também. Entende? Então, obviamente que esse não é o ponto central da discussão, mas são várias outras frentes. Isso faz com que os operadores de direito do trabalho, em geral, tenham enxergado a iniciativa do CNJ como algo inócuo. Não inovou nada, como eu disse, teve lá a pretensão de sistematizar algumas informações, não mudou o cenário, ou seja, o padrão é acordos extrajudiciais homologados pelo judiciário não terão eficácia liberatória geral. Tá? Há situações excepcionais em que isso pode acontecer. Os requisitos estão listados lá na norma. Né? O que precisaria ocorrer para que essa eficácia liberatória geral acontecesse. Tá? Então, eu acho que essa distorção, o fato da justiça do trabalho ser apontada comumente como fosse ali o foco do problema da litigiosidade no Brasil, isso tem gerado essa prevenção. Sabe? Tem um outro aspecto, só para arrematar, algo que tem sido muito enfatizado por alguns ministros do Supremo, especialmente o ministro Gilmar Mendes. Há um grande número hoje de processos em tramitação no Supremo que são oriundos da Justiça do Trabalho, sobretudo reclamações constitucionais em que se alega afronta a precedentes vinculantes obrigatórios do Supremo. Né? Isso renderia uma live também exclusiva. A gente poderia tratar... Eu acho que eu teria condições de demonstrar que isso não é tão verdade assim, sabe? Com todo respeito, a Justiça do Trabalho está sendo injustamente acusada de uma postura de indisciplina judiciária, de insubordinação, que, na verdade, nada mais é do que uma tentativa de implementação dessa cultura de precedentes. Me parece que nós estamos ainda numa fase muito inicial, precisamos amadurecer muito em relação a isso. O Supremo vai lá, fixa suas teses obrigatórias, tudo bem, mas a gente sabe que há formas de superação dessas teses, técnicas como distinguish e overruling, que a Justiça do Trabalho tem procurado empregar na prática, sabe? E às vezes isso não é devidamente compreendido. Fica parecendo como se a Justiça do Trabalho estivesse ali se insurgindo, né, numa queda de braço, né, se recusando a cumprir a jurisprudência vinculante do Supremo. E isso não me parece verdade. Poxa, que aula, meu amigo, que aula, que aula. Não pensava em extrair tanta informação dessa pequena resolução do CNJ e compreender ela muito melhor agora. Muito, muito bom. Parabéns. Parabéns. Falando em... Pessoal, daqui a pouco eu dou as dicas, as deixas para o sorteio do livro, tá? Mas falando em normas que são novas, mas não trazem muitas coisas
de novo e muitas vezes trazem problemas novos e não soluções novas, eu queria falar sobre o decreto, recente também, decreto federal 12.174, né, pessoal? Para quem trabalha com licitações de contratos, foi um decreto federal que buscou, pelo menos argumenta, que foi produzido com o objetivo de dispor sobre garantias trabalhistas nos contratos administrativos, né? Na minha opinião, ele não acrescentou nada de relevante, nada novo, pelo menos pragmaticamente nada de novo, né? Não consigo identificar um grande mérito, um grande acréscimo, uma grande virtude nele, mas, por outro lado, ele tem algumas disposições que talvez tragam uma certa confusão, né? Um certo tumulto ou dúvidas na aplicação da nova lei, ou melhor, na aplicação de suas regras para os contratos trabalhistas. Eu vou citar uma, que já seria uma próxima pergunta. Vou citar uma situação, por exemplo, que já me chamou a atenção, né? Lá no artigo 1º, né, teoricamente, o decreto ele envolveria contratos com dedicação, contratos de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. E já lá no artigo 1º, no parágrafo único, se eu não estou enganado, do artigo 1º, ele faz alusão à aplicação de algumas dessas regras, acho que artigo 2º e artigo 3º, aos contratos de obras e serviçaria, né? Que a própria Justiça do Trabalho já tinha feito uma distinção em relação aos contratos de serviços terceirizados, né? Porque justamente sabe que a obra ela tem peculiaridades, você tem uma troca enorme, né, de trabalhadores, é diferente de um contrato de serviço terceirizado com dedicação exclusiva à mão de obra, que você tem uma acomodação daquele posto de trabalho, daquele trabalhador, né? Você, numa obra, tem um turnover enorme de trabalhadores que vão fazer uma parte, o outro faz outra, tal. Como fazer esse nível de fiscalização? E eu achei a alusão à obra e civil engenharia uma coisa talvez impensada do decreto, né, que vai gerar algum problema. Mas, na tua opinião, você como especialista verdadeiro na área do direito trabalhista, você acha que isso foi um problema, essa alusão às obras, ou há como se construir um pensamento, um ponto de equilíbrio para a aplicação prática disso? Veja, eu não tenho dúvida de que esses contratos seguem uma dinâmica própria, né, que recomenda que eles tenham um disciplinamento próprio, né, não podem ser equiparados aos contratos lá de demanda contínua lá de mão de obra. Você tem razão quando diz que a própria Justiça Trabalhista já conferiu um tratamento diferenciado, né? E aí eu vou deixar uma referência aqui, eu não vou aprofundar esse ponto, mas para quem quiser depois, vale a pena consultar a orientação jurisprudencial 191 da SDI1 do TST, tá? Ela consagra, isso que Rony está trazendo, o fato de que a própria justiça já olhava assim de uma maneira especial para os contratos de obra, né? A Não OJ dando a 91 fala trabalhista, né? exatamente, Não exatamente. tomador. Salvo quando se trata, veja, que ele trata na verdade de contrato de empreitado, quando se trata de incorporadora, né? Tem a parte final lá que tem uma ressalva. Tá? Agora, veja, embora eu não ache recomendável equiparar os dois tipos de contrato, eu acho que talvez na prática a gente não tenha maiores problemas. Por quê? A aplicação, a extensão aos contratos de obra é parcial, como você bem falou, artigo 2º e 3º. Eu fui olhar o artigo 2º com mais atenção, ele tem alguns incisos, percebe o seguinte, ali no artigo 2º não há qualquer referência às obrigações trabalhistas de conteúdo pecuniário. É porque muitas vezes a gente está condicionado, quando a gente pensa em obrigações trabalhistas, a gente pensa nas obrigações, o aviso prévio, o salário, o FGTS. Mas a verdade é que o decreto ele avançou, e nisso ele está convergindo com a Lei 14.133. E aí, esse é um ponto muito positivo, né, sobre a nossa ótica. Ele tratou de outros aspectos que não são propriamente pecuniários do contrato de trabalho. É quando a lei diz, por exemplo, que a empresa condenada por flagrada explorando trabalho em condição oral de escravo, trabalho infantil, não vai poder participar da licitação, né? Exigindo que as empresas participantes de licitação elas tenham agora um canal próprio para recepcionar e tratar denúncias de assédio moral, assédio sexual, discriminação, violência no trabalho, etc. Então,
entende que esse tipo de obrigação, eu acho que pode ser também imposta a empresas de engenharia ou em contratos de obras e serviços e não vai acarretar o transtorno, né, ou pelo menos o mesmo transtorno que acarretaria uma tentativa de equiparação dos regimes com relação às obrigações de conteúdo pecuniário do contrato de trabalho, sabe? Eu acho que isso suaviza um pouco, talvez, a impropriedade do legislador. A outra norma, do artigo 3º, fala de algo que até tem mais relação com obrigações de caráter pecuniário, mas é algo também que não é tão complexo, porque é a questão de você garantir previsibilidade com relação ao momento de fruição das férias, né? Entende? Não envolve, por exemplo, aquela rotina de pagamento, de recolhimento. Isso talvez fosse de mais difícil implementação no contexto específico das obras de engenharia. Então, eu acho que houve uma falha. Tá? Eu acho que faria mais sentido cogitar de um regime duplo ali, um regime próprio para as obras de engenharia, mas como a remissão é apenas ao artigo 2º e ao artigo 3º, eu acho que é menos traumática a situação. Você está muito paz e amor, viu, Flávio? Você está muito paz e amor. Você hoje está muito... Eu, sinceramente, eu estava pegando aqui o texto do artigo 2º e do 3º, né? Ele faz referência lá no inciso 4 do 2º à responsabilidade solidária da empresa contratada por atos de omissões de eventual empresa subcontratada que resultem em descumprimento da legislação trabalhista. Puxa, se isso já é complicado num contrato de serviço, imagina numa obra, né? O cara contrata um monte de subcontratado, a que vai escavar, a que vai fazer isso, a que vai fazer aquilo, ela tem seus trabalhadores. Incorporar uma responsabilidade solidária dessa empresa contratada por conta de eventual inadimplemento desses subcontratados, que vão ser, às vezes, para uma tarefa, né? Resolução de tarefa. Eu achei um exagero enorme, assim, Mas aí eu insisto no ponto. Veja, essa previsão da responsabilidade solidária está, salvo engano, no parágrafo 1 do artigo 2º. A gente no artigo tem que olhar para os... inciso 4 do artigo 2º. Inciso 4, né? É o que eu dizia agora há pouco. Os incisos do artigo 2º, eles se referem a obrigações que não são de conteúdo pecuniário, entende? Olhando sobre a ótica trabalhista, a gente não tem fundamento para defender responsabilidade solidária com relação a pagamento de verbas. Em terceirização, esqueça a administração, tá? Imagina a terceirização entre atores privados. Só há responsabilidade solidária em relação à matéria de saúde e segurança do trabalho. Ou seja, com relação ao dever de garantir ao trabalhador terceirizado condições saudáveis e seguras, em relação a isso, há sim responsabilização solidária. Você pode exigir, o tomador ele é co-garantidor, deve atuar como co-garantidor de um ambiente de trabalho saudável, seguro para o terceirizado. Tirando esse aspecto de saúde e segurança do trabalho, quando se cogita de responsabilização do tomador de serviço na terceirização privada, é sempre responsabilização subsidiária. Então, o decreto não poderia inovar com relação a isso. Só uma forma de salvar o decreto, a meu ver, é você entender que essa responsabilização solidária não se aplica às obrigações de caráter pecuniário. Porque não pagou a verba tal. Não, não é isso. Mas imagine o seguinte, que a empresa, a construtora, que está ali executando a obra, ela subcontrata empreiteiras e ela não ela não tem o cuidado de verificar se essa subcontratada assinou a carteira dos trabalhadores. Se ela está utilizando trabalho infantil. Se tem alguém no contexto ali análogo de escravo. Aí, uma eventual atuação do MPT, e aí veja, não é só sobre a perspectiva do trabalhador reivindicando o crédito trabalhista. O MPT, querendo responsabilizar alguém por esse quadro de trabalho escravo, por esse quadro de trabalho infantil, ele pode responsabilizar, vamos imaginar aqui o vencedor da licitação como aquele que está no topo da cadeia produtiva, entende? Sim. E que teria um dever de diligência, ele teria que monitorar o que se passa nos outros níveis da cadeia produtiva, quando ele resolve delegar ou subcontratar a parte do serviço. Então, me parece que a responsabilização solidária envolveria esses aspectos, e não propriamente o pagamento de verbas inadimplidas. Entendi, amigo. Eu acho que o decreto não estou
gostando muito, acho que essa tua... Valeria, a gente escreveu um artigo sobre isso, né? Uma tentativa de salvar o decreto era justamente fazer uma interpretação restritiva, a única concebível. Eu, sinceramente, acho que foi um texto ruim, porque deveria, Sim, pelo menos, ter concordo. explicado, ter deixado claro isso, essa possibilidade de responsabilidade solidária. Já nos serviços, ela já é um ônus absurdo, numa obra é algo que, para mim, é impensável, sabe? Mas você Antes, entende que a interpretação literal de que estaria sendo proposta a responsabilização solidária com relação a pagamento de verbas, isso vai muito além do que o que a própria Justiça do Trabalho, sabe, isso, aplica, inclusive, em relação a terceirizações privadas. isso, exato, exato. Eu não estou culpando a Justiça do Trabalho, não. Pelo contrário, me impressiona o decreto, né? Me impressiona o decreto, a regra trazida pelo decreto, que acho que mais confusão do que solução trouxe para as contratações públicas. Tem um outro artigo, que é o quinto, mas antes de falar nele, prometi que antes de acabar eu ia falar a regra do sorteio, para eu não esquecer, pessoal. O sorteio é o seguinte, a regra é o seguinte, tem que seguir o professor Flávio Gondim. Se ele vai autorizar a seguir ou não, aí é com ele. Tem São que todos devidamente admitidos. Será um prazer tê-los aqui conosco. seguir o Grupo Centro, seguir o perfil Grupo Centro, seguir o perfil Flávio Gondim e comentar na postagem, a primeira postagem fixada, a mais recente, fixada do curso Premium Lei das Estatais, comentar lá, eu quero, tá certo? Então, seguir o Grupo Centro, seguir o professor Flávio Gondim e depois da live aqui, ir lá no perfil do Grupo Centro, pegar a primeira postagem fixada, que é do curso Premium Nova Lei das Estatais, e colocar eu quero, tá certo? Quem fizer isso, amanhã a turma do Grupo Centro vai fazer um sorteio de um exemplar desse livro, quarta edição do livro Licitações de Contratos nas Empresas Estatais, que, repito, todos que participarem do curso Premium Lei das Estatais vão receber um exemplar desse livro, né? Desse manual sobre a Lei 3.303 na parte das contratações públicas. Meu amigo, um outro ponto que eu queria destacar aqui do decreto, que também me chamou a atenção, é no artigo 5º, né? Eu acredito que o texto final dele foi muito por conta de uma recente decisão do TCU. O TCU teve um acordo do grande ministro Anastasia, excelente ministro Anastasia, sobre o assunto, e pelo texto, acho que eles aproveitaram mais ou menos a conclusão do TCU sobre o assunto. E esse ponto do artigo 5º, eu acho que para o direito do trabalho ele talvez traga algumas complexidades, né? Basicamente, o que está lá no artigo 5º é que a administração pública ela vai fazer uma orçamentação do custo do trabalhador, né? Pegando uma convenção coletiva como referência, vai somar, por exemplo, outros custos como auxílio alimentação ao salário do trabalhador, e ela vai definir o preço, usando essa convenção que ela escolheu como referência, ela vai definir o preço base para o pagamento, a contratação pelo fornecedor daquele trabalhador, né, do contratado daquele trabalhador. Né? Então, essa é uma regra para tentar dar uma proteção, tentar evitar o vilipendiamento dos salários dos trabalhadores. Né? É uma regra que eu acho que, do ponto de vista da intenção, ela é boa, né? Mas eu tenho uma preocupação. Dentro do risco de que você tenha, dentro da mesma unidade, da territorialidade, empresas com diferentes vinculações a convenções coletivas, a gente não pode estar gerando, pode estar tendo uma complexidade de aplicação dessa regra. Vamos imaginar, a administração pública usa como referência uma determinada convenção, né? E aí, essa convenção, quando você pega o salário mais auxílio, dá, sei lá, R$ 4.000. E ela define esse valor. Mas tem uma outra empresa, na mesma região, que consegue oferecer esse serviço e o seu trabalhador é vinculado a uma outra convenção. Né? Isso é possível. E o piso dessa categoria, nesta outra convenção, não é os 4.500, sei lá, 3.800. Né? Teoricamente, ele poderia prestar esse serviço usando isto como referência, mas pelo decreto, não. Ele tem que usar como referência aquele salário mais alto.
E eu fico pensando na prática, né? Porque o trabalhador terceirizado ele não sai de uma caixa, de uma bola de Pokémon. Ele é trabalhador daquela empresa. Então, vamos imaginar que o trabalhador João vai para esse contrato em que ele vai ter que receber mais do que a convenção a qual a empresa está vinculada define, mas essa mesma empresa tem um outro trabalhador, o Francisco, que não vai ser alocado nesse contrato e vai ficar com o salário mais baixo, que é o da convenção. Será que ele não pode trazer complexidade demais com a aplicação dessa regra? Não há como falar do sistema de enquadramento sindical brasileiro sem falar em complexidade. É um sistema meio disfuncional. A gente não teria condição de aprofundar aqui, porque realmente é cheio de nuances. Mas umas referências iniciais para quem quer tentar entender. Artigo 570 da CLT e súmula 374 do TST. Tá? Vale a pena dar uma lida. É um princípio apenas. Não vai clarear, não, mas são referências importantes. De fato, pode acontecer, né, de uma empresa que pretende disputar a licitação não está vinculada à convenção que foi adotada como referência pelo órgão licitante. Né? E aí vocês verão que, por exemplo, não há como se exigir, de acordo com a súmula 374 do TST, você não pode exigir de um empregador a observância de normas de uma convenção à qual ele não aderiu, à qual ele não está vinculado. Tá? Isso é um problema, sim, real. Sem falar, né, Rony, eu antevi também, eu acho que essa questão ela dará margem a muitos pedidos de repactuação, né, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato também. Né? E aí eu lembrei, lá na Lei 14.133, lá no artigo 135, quando trata da repactuação, tem um parágrafo que trata especificamente, é o parágrafo 5º, quando a contratação envolve mais de uma categoria profissional, né? Não sei se você lembra dessa disposição, a repactuação ela pode ser fracionada, ela pode ser dividida, né? Tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos. Tal. Esse é um outro elemento que eu acho que pode estar presente também, sabe? O fato de a contratação envolver mais de uma categoria de trabalhadores, né? Me corrija se eu estiver errado, não sei se existe algum óbice a isso na legislação. Não uma pode. Contratação pode haver, né? Então, pode haver a necessidade desse fracionamento também. Veja, uma dúvida que eu tenho de caráter operacional cronologicamente, é a administração que define a referência antes ou é a proposta que já vem numa espécie de autodeclaração, a empresa se identificando como pertencente a uma determinada categoria? Esse é o ponto, exatamente, é esse o ponto. Até o Nilvan, que está fazendo bons comentários aqui durante a live, né, ele colocou, no termo de referência, né, no edital no geral, já deveria constar a CCT? Sim, e consta. Normalmente a administração pública ela escolhe uma CCT e diz, olha, essa CCT que eu usei como base aqui, inclusive para definir a minha precificação, a minha estimativa de custo. Agora, o que acontece é que no mundo real, que eu saiba, eu posso, mesmo dentro do mesmo estado, Nilvan, mesmo dentro do mesmo estado, ter, digamos, aquele mesmo tipo de serviço praticado por um outro trabalhador de uma outra empresa, e essa empresa está vinculada a um outro sindicato, a uma outra convenção. Acho que motorista, isso é possível. Você vai ter motorista e vai ter motorista da área de saúde. Você vai ter diferentes sindicatos com diferentes convenções para uma atividade que, para a administração, é a mesma. E aí, o que pode acontecer, meu amigo Fábio? A administração escolheu essa convenção aqui, que ela usou como base, como referência, que o salário era 4.500, e aí a outra empresa, que tem um outro trabalhador que está vinculado a uma outra convenção e faz a mesma atividade, e o salário lá é 4.000, pelo decreto, ela vai ter que pagar 4.500. Ela vai ter que colocar o preço, embora ela não precisasse pagar 4.500. E o que eu vejo, eu acho que é uma tentativa de intervenção na liberdade sindical, que para mim fere a própria legislação trabalhista, como você bem colocou. E eu fico, talvez na minha inexperiência trabalhista, imaginando o seguinte, isso pode gerar, a tentativa até é legal, tentar, não, vamos colocar um salário razoável aqui, mas pode gerar outros problemas. Imagina a empresa que tem um trabalhador que está sendo alocado e está tendo que receber, ela está tendo que pagar 4.500 para esse motorista, mas ela tem outros motoristas também, são da empresa, que vão ficar com salários diferentes. Né?
isso pode gerar, acho, problemas de várias ordens, tanto de organização como até, talvez, trabalhista, né? Como se fosse algum preconceito entre os trabalhadores. Você foi muito feliz, assim, se é que a norma veio inspirada nesse posicionamento do TCU recente, a gente pode assumir que o posicionamento do TCU ele está seguindo uma lógica distinta da lógica que na Justiça do Trabalho se utiliza para a questão do enquadramento sindical. Inclusive, essa súmula, né, que eu referi, a 374, ela é um subsídio para, eventualmente, o empregador que quiser se insurgir com relação a isso. Diz, olha, eu não sou obrigado a cumprir esse piso, porque eu não estou formalmente vinculado a essa convenção. Né? E No Flavio, mínimo, dá margem para o debate. Flávio, me permita, eu vi um comentário aqui da Cris, querida aluna Cris, aluna Premium, e pode gerar outros problemas ainda, porque, por exemplo, o valor é 4.500, mas a vinculação da empresa que está disputando a licitação é uma outra convenção, que é 4.000. Ela vai, pelo decreto, ela vai ter que pagar 4.500. Mas, por exemplo, as mudanças, por exemplo, de remuneração, as novas convenções coletivas é daquela que ela está vinculada. Então, sabe, vai gerar mais problema do que solução. Rony, é muito mais complexo. Veja só, eu vou trazer só um dificultador a mais. Na verdade, no Brasil, se diz que o enquadramento sindical é definido pela atividade preponderante do empregador. Você tem empresas que se dedicam a mais de uma atividade, mais de um KNAI, etc. E aí, mesmo na Justiça do Trabalho, não há uniformidade. Qual é o critério para determinar o que é preponderante? Preponderante é a atividade da empresa que congrega o maior número de funcionários ou é a que gera o maior faturamento? Isso. Entende? Às vezes, olhando para uma única empresa, você tem dificuldade de definir o enquadramento sindical dela. Você não precisa nem partir para essa análise comparativa aí, de diferentes empresas vinculadas a diferentes convenções. Esse tema é um tema muito melindroso, muito complexo, sabe? E me parece que a regulamentação não considerou essas nuances da área trabalhista, né? Não que seja fácil, tá? Equacionar tudo isso, mas me parece que requer talvez um olhar um pouco mais aprofundado para isso. Senão vai gerar problema, vai gerar questionamento judicial, fatalmente. Perfeito. O TCU, inclusive, que eu saiba, ele até tentou, ele já deu uma melhorada. A intenção do governo federal era assim, eu defino a convenção e você vai ter que, independente de qual a sua vinculação, vai ter que pagar o que eu defini aqui, os valores que eu escolhi. E aí o TCU, no acordo do excelente ministro Anastasia, ele tenta dar uma equilibrada. Pode ser a referência, mas ele protege, e aí eu entendo que ele, de acordo com a própria jurisprudência do direito do trabalho, ele defende a liberdade sindical. Né? Ele defende a liberdade sindical. Ele diz, a administração pode usar como referência. O decreto, e aí eu até vou me corrigir, o decreto me parece que não aprendeu com essa tentativa de solução dada pelo TCU. Né? Dizer, tudo bem, você pode colocar como referência, mas tem que respeitar o valor da convenção pertinente, né? A liberdade da empresa. E o decreto não parece apontar, parece indicar, não, vão ser os valores usados como referência pela administração que tem que ser respeitados pela empresa. Eu vejo que isso vai trazer mais problema do que solução. Sem dúvida. E lembrando que o aspecto da economicidade do contrato não vai poder também se basear só na questão do piso da categoria, né? Porque a norma fala também outros benefícios têm que ser considerados. Então, a identificação em cada situação concreta do que é mais vantajoso, isso vai requerer também um cuidado por parte da administração. Né? Mas eu antevejo problemas e fico imaginando até se não podem surgir questionamentos no âmbito da Justiça do Trabalho com relação a isso. Quem está aqui participando da nossa live é a professora Raquel Carvalho, querida professora Raquel Carvalho, uma das grandes administrativistas desse país. Uma grande honra tê-la aqui, minha amiga, uma grande honra mesmo. Pois, meu amigo, olha, eu estou adorando nosso bate-papo. A gente tem que ter cuidado, que quando a gente senta para conversar, acaba horas, né? Isso já é esperado, né? E a live Mas, dura olha, muito. deixa eu lhe dizer só aqui para concluir o seguinte. Foi uma ótima oportunidade, assim, o seu convite me deu a oportunidade de olhar novamente para a Lei 14.133. Aí eu fiz lá, a partir de uma pesquisa bem simples, uma pesquisa textual, né? Abri o PDF lá, Ctrl F, e coloquei trabalho, trabalhista, e saí tentando identificar todas as conexões possíveis entre as duas áreas. Né? E, a verdade, o decreto não representa tanta novidade, mas a Lei 14.133, ela
deve ser muito enaltecida pelos operadores do direito do trabalho. Porque eu digo que ela contribui para o que eu chamo assim de ampliar o... É uma expressão inglesa, eu vou tentar traduzir para vocês, eu acho muito, muito interessante. Enforcement. Os americanos falam enforcement para se referir ao procedimento, o conjunto de mecanismos que você tem para assegurar o cumprimento da lei, garantir o cumprimento da lei. Na área trabalhista, a gente foi refém durante muito tempo só de multa. Quer obrigar alguém a não cumpriu, multa, né? E parece que a gente vem evoluindo a passos largos, sabe? E hoje a gente tem outros mecanismos indiretos de compelir o empregador a andar na linha, a adotar boas práticas. A lei de licitações, a nova lei, ela traz isso. Quando ela diz, por exemplo, que o contrato pode ser rescindido se a empresa não estiver cumprindo a reserva de pessoas com deficiência, a reserva de aprendizes, não é? Sabe, isso é uma medida de enforcement, digamos assim, que torna mais efetivo o cumprimento da legislação trabalhista. É uma forma indireta de você alcançar o empregador, pelo menos esse que pretende participar de licitações, né? E por meio da legislação de regência das licitações, você acaba concretizando o cumprimento de obrigações trabalhistas. Tem várias previsões interessantes, como, por exemplo, a lei, quando fala nos critérios de desempate, faz referência ao fato de a empresa ter um programa de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. É muito positivo. O fato dela desenvolver um programa de integridade também é apontada como um possível critério de desempate. Você tem na norma verdadeiras medidas de ação afirmativa mesmo, quando prevê que o gestor pode prever no edital a reserva de posto de trabalho para egresso do sistema prisional ou para mulheres vítimas de violência doméstica, sabe? São temas muito caros para a gente, que a gente vinha atacando por outras frentes, e a normativa hoje das licitações, né, nos respalda, digamos assim. Sabe? Então, o enforcement, o conjunto de mecanismos que a gente tem para garantir a efetivação da legislação trabalhista sai fortalecido, sem dúvida. Sem dúvida, amigo. Tem muita política pública que foi incluída pelo bom texto. Eu gosto muito da Lei 14.133. O nosso grande desafio é aplicá-la bem, né? Boa parte dessas políticas públicas estão pendentes ainda de regulamentação. As que saíram foram pouco pragmáticas, como esse decreto, né? Não foram tão pragmáticas para trazer uma solução prática para facilitar a aplicação dessas regras que são importantes pelos diversos valores que elas protegem, né? Como mulheres, por exemplo, vítimas de violência no Brasil ainda há esse tipo de absurdo. Então, você ter políticas de proteção é muito para esse agrupamento social muito, muito importante, né? Mas a nova lei é muito boa. Eu acho que o nosso grande desafio é aplicá-la bem, explorar essas boas potencialidades dele, né? Mas depois eu quero conversar mais contigo para a gente aprofundar essas discussões. Você me fez mudar a visão sobre a resolução do CNJ e me colocou umas pulgas atrás da orelha também. Foi uma boa DR em relação ao decreto, né? Eu tinha uma visão pior dele, continua ruim, mas melhorou. Sem dúvida, houve falhas na elaboração, mas a gente, né, tentou aqui construir alternativas para salvar, pelo menos parcialmente, ali, algumas previsões, né? Conferir alguma utilidade prática a elas. A ideia do artigo é bem-vinda, viu? Eu estou aberto, se você topar, eu posso depois lançar algumas sugestões e acho que a gente consegue, a quatro mãos, construir algo aí de valor, que vai contribuir, né, para fomentar esses debates. É um tema muito novo ainda e acho que é algo que interessa muito ao público da minha área, sabe? Não há, do nosso ponto de vista, um olhar tão dedicado às questões da legislação de licitação. Eu acho que o artigo ele vai suprir aí essa lacuna. Vai. Eu estava dando nota 0 ao decreto, você está dando nota 8, ele vai sair com 4, 4,5. Estou brincando, amigo. 4,8. Rápidas observações, Amanda. Se houver respeito à liberdade sindical previsto no acórdão, uma empresa poderia vir com preço inferior ao estipulado pela administração? Teoricamente, pelo decreto, pelo TCU poderia, pelo decreto teria que respeitar o preço máximo, né? Mas o que ela está vinculada do ponto de vista trabalhista é a convenção. E aí a gente pode ter até outra situação também. A administração pública olha uma convenção
que, por exemplo, não tem auxílio alimentação. Teve alguém aqui que perguntou, acho que foi o Luiz, não tem auxílio alimentação, mas a empresa, a convenção a que ela está vinculada tem, ou tem um auxílio alimentação maior. Ela tem que pagar o auxílio alimentação maior, senão vai ter problema trabalhista, né? E, para concluir, uma última mensagem aqui do nosso querido amigo, irmão, o nosso amigo, né, inquieto, que foi quem me apresentou você, o reapresentou. Mas está por aí. Eu não sabia que tinha gente tão importante assim nos ouvindo. Poxa, era para ter posto um terno, o Dudu ia estar aqui. Eu botei a gravata da sorte aqui para... O Eduardo colocou o seguinte, que a declaração de cumprimento de cota de jovens aprendizes e deficientes físicos são as declarações mais fraudadas nas licitações atualmente, né? Então, que seja feita, sancionados esses... Tem que ser sancionado quem faz essas declarações falsas mesmo. Com certeza, com certeza. Até porque não, né, existe um contingente muito grande de pessoas com deficiência buscando colocação no mercado e, por razões várias, não conseguem. Então, né, haveria como cumprir a exigência, né? Muitas vezes há. Claro que a gente vai ter que analisar, às vezes, peculiaridades regionais, pode ser que em determinada localidade exista uma dificuldade real no provimento dos cargos, mas às vezes não é isso que acontece. É falta de empenho mesmo, é falta de sensibilidade em relação à causa, né? As empresas não se engajam quanto deveriam. Isso é porque também, Flávio, porque na verdade muitas vezes as regras são criadas pelo governo de maneira politiqueira, um pouco pragmática, né? Então cria a regra, mas você não tem fiscalização nenhuma, é uma autodeclaração. E aí o fornecedor, como é o caso do Eduardo, vai, contrata alguém, busca no mercado, mas tem um outro responsável que não, só declara e não atendendo a formalidade, né? E falta fiscalização. Então tem que sair da mera formalidade para ter um acompanhamento real disso. Mas, meu amigo, antes que o Instagram nos derrube, que a gente passou já 15 minutos, tem que ser o tempo está corrido, você está aí ainda com roupa de trabalho, então imagino que foi um dia pesado. Experiente, mas muito satisfeito, viu? Foi um prazer. Agradeço aí a atenção de todos que nos acompanharam aqui, depois de um dia, né, que eu presumo também longo aí para todo mundo. Espero não ter cometido nenhum deslize assim imperdoável, né, pela falta de domínio sobre o tema específico aí da área de vocês. Deixa de cascar. Mas não, diga, eu estou tranquilo, mas diga a você que era uma preocupação inicial, entendeu? De repente, uma nuance, um detalhe da legislação que a gente não domina realmente. Mas, ao mesmo tempo, estava tranquilo, sabia que você não ia me deixar em apuros, não. Você ia me amparar num eventual deslize. Foi excelente, foi excelente. Você realmente está me fazendo olhar com outros olhos e quero manter, vou pegar você na palavra, ela vai estar gravada para a gente escrever juntos sobre o decreto, tá, meu amigo? Vamos e aí, embora. pessoal, repetindo a regra do sorteio, seguir o professor Flávio Gondim, seguir o perfil do Grupo Centro, ir lá na postagem do curso Prêmio Nova Lei das Estatais, que está fixada, é a primeira, e colocar eu quero. Aí, amanhã, a turma do Grupo Centro faz o sorteio de um exemplar desse livro, tá bom? Flávio, muito, muito obrigado. Um abraço. Eu que agradeço, foi uma honra. Obrigadão, Rony. Um grande abraço. Meu irmão. Um abraço todo lá. Até a próxima.